Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto belo de São Lucas, onde percebemos que Jesus é aquele que dá sentido novo aos eventos que acontecem na história e põe a história no seu rumo certo, a partir da unção que ele recebe e ali inaugura com o seu ministério e a sua vida o reino de Deus. No coração deste tempo, vamos conhecer e vamos rezar por este belo evento que é a Jornada Mundial da Juventude que está acontecendo no Panamá. Uma igreja em caminho. Quero convidar você para se unir a nós e a nossa igreja particular de Divinópolis, que vai realizar 2 cursilhos para jovens universitários nesses próximos dias. É a nossa vontade e o nosso empenho de responder e atender à demanda dos jovens universitários. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez mergulhar no mistério da Palavra de Deus, no mistério da Sagrada Escritura. Convido você a hoje partilhar comigo o texto de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Depois o capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Jesus ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meu irmão, minha irmã, estamos neste ano litúrgico lendo o Evangelho
de Lucas. Estamos no chamado ano C, ou ciclo C, e neste terceiro domingo do tempo comum deste ciclo, nos encontramos aqui com as primeiras palavras do Evangelho de Lucas, e depois se faz um salto e avançamos para a presença de Jesus na sinagoga em Nazaré, onde ele então inaugura o seu ministério, evocando sobre si o texto de Isaías, que fala da unção espiritual, da unção do Espírito, a partir da qual Jesus então assume a sua presença pública, inicia o seu ministério público depois do batismo, depois das tentações. Aqui então, neste texto de Isaías que Jesus puxa para si, ele então se revela como o Messias, o Cristo, o ungido pelo Espírito para anunciar a boa nova, para proclamar o tempo bom e gracioso de Deus sobre as vidas atribuladas por diversas aflições. Importante aqui tomarmos alguns elementos deste texto bonito de Lucas, sobretudo aqui nas primeiras palavras deste Evangelho, escrito ali por volta do ano 80. Aqui Lucas faz questão de dizer a sua intenção. Lucas quer exatamente se associar àqueles que tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre eles, entre nós. E aqui Lucas então quer exatamente evocar a palavra, o testemunho das testemunhas oculares, daqueles e daquelas que estiveram com o Senhor, que caminharam com Ele, que viram os seus sinais, os seus milagres, que ouviram as suas palavras de autoridade, que participaram do seu ministério, que foram testemunhas também da sua paixão, morte e ressurreição. Aqui é importante frisar que não se trata de um texto, digamos assim, historiográfico, um texto que quer dar informação acerca de um tal personagem. Aqui, Lucas quer exatamente nos fazer entender que a intenção do seu texto é levar a uma experiência de Jesus, a partir daquilo que foram os eventos, os acontecimentos, e já, portanto, a partir da fé pascal, estamos já, portanto, na experiência pós-pascal da comunidade cristã que vai crescendo ao redor de Jesus, da memória de Jesus, do anúncio de Jesus, do anúncio do reino. É exatamente aqui que Lucas quer nos fazer entender que o seu texto quer remeter a Jesus. Quer, portanto, como diz o texto final que vimos, que lemos e ouvimos, quer manter os nossos olhos fixos nele, como aqueles da sinagoga, a fim de que, olhando para Jesus, aprendendo de Jesus, com a sua vida, paixão, morte e ressurreição, nós possamos de fato entender que estamos diante daquele que é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. São Lucas escreve o seu evangelho e o endereça a um Teófilo. Teófilo pode ser sim uma pessoa, mas Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus posso ser eu, pode ser você, pode ser todos aqueles que queiram exatamente entrar no mistério de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que, lendo e caminhando com Jesus no Evangelho de Lucas, nós de fato possamos
entender que aquilo que se realiza na pessoa de Jesus de Nazaré é aquilo que de fato a profecia, a esperança judaica fez com que ao longo de séculos fosse alimentado até que se chegasse de fato a este Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, aquele sobre quem descera no batismo o Espírito Santo, aquele de quem se disse a partir do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. É em cima deste testemunho que nós agora nos encontramos com Jesus, na sinagoga de Nazaré, lendo para os que estavam lá e atribuindo a si mesmo aquela passagem da Escritura que, portanto, inaugura o ministério público do Messias, do Cristo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Cristo é, portanto, o ungido de Deus. São palavras sinônimas. Cristo, Messias, ungido. Aqui Jesus, então, tomando para si e para aqueles que querem se colocar no seu caminho a unção do Espírito, Jesus se põe diante da missão que o Pai lhe confiara, a missão de revelar as boas novas, as novidades, o Evangelho de Deus. E um Evangelho que não é simplesmente uma palavra, um conteúdo, mas é exatamente uma palavra iluminadora, uma palavra encarnada que é Ele mesmo, que não só anuncia palavras e verdades, mas é aquele, portanto, cuja palavra, cuja presença, cujo ministério inaugura o tempo novo e bom, onde de fato os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos, os que esperam em Deus, podem experimentar as maravilhas de Deus. Em Jesus, portanto, se instala o tempo novo e bom de Deus, o tempo do reino, que Jesus não só anuncia, mas Ele mesmo inaugura. É por aqui, meu irmão, minha irmã, que passa a minha fé e a sua fé. Nós, como amigos de Deus, somos chamados a entender que este ensinamento tem solidez. E este ensinamento não são conteúdos verbais, teóricos, mas o ensinamento é uma pessoa, Jesus Cristo, a quem nós amamos e seguimos e cuja unção nós também recebemos pelo batismo e pela crisma. Bebemos da fonte.
coração deste tempo. Nessa semana, estamos vivendo, acompanhando também pelos meios de comunicação, os eventos da Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Panamá. Ali estão jovens do mundo inteiro, reunidos também com seus pastores e com o Papa Francisco para pensar a fé. Mais uma vez acontece esse evento já de caráter grandioso na Igreja Católica, este encontro de jovens do mundo inteiro com o Papa. São João Paulo II começou esses encontros, por isso, mais uma vez, nós queremos nos unir ao Papa Francisco, nos unir aos jovens que estão participando dessa jornada, que começou no dia 22 e que se estende até o dia 27 de janeiro. Numa ocasião muito oportuna, quando termina um sínodo sobre a juventude, cheio de esperanças, cheio de expectativas, agora já se cai logo numa jornada mundial da juventude, onde já vão repercutir certamente elementos que vieram do sínodo. E aqui, nesse momento importante da história da Igreja, como também da história do planeta, nos colocamos diante de jovens do mundo inteiro, jovens sedentos de Deus, jovens sedentos de um mundo que os acolha e os faça crescer, jovens sedentos de felicidade, sedentos de uma vocação que de fato realize as suas aspirações mais profundas e os faça crescer como homens e mulheres sadios, saudáveis, íntegros. Por isso, a Jornada Mundial da Juventude certamente será um momento importante onde os nossos jovens vão poder, encontrando-se com o Papa Francisco, ouvir e acolher palavras de estímulo, de confiança e, ao mesmo tempo, receber também incumbências importantes que cabem aos jovens, que não são simplesmente o futuro, mas são o presente da Igreja e o presente do mundo. Quando o Sínodo se preocupou com a fé e com o discernimento vocacional dos jovens, ali se colocaram questões, portanto, importantes. A fé que quer e pode dar sentido às vidas. E ao mesmo tempo a vocação, como o lugar onde o ser humano se encontra, se realiza e se oferece a partir de um estado de vida ou de uma profissão. E aí, portanto, tocamos elementos que ajudam a vida a encontrar o seu eixo. A fé em Deus e uma vocação que realiza a nossa presença na história e no mundo. Aqui queremos, portanto, meu irmão, minha irmã, nos unir a todos aqueles, também dos nossos, que estão participando desta Jornada Mundial da Juventude. Quando nós olhamos para a nossa juventude, nós nos alimentamos de muitas esperanças. Certamente, quando a jornada puxa para si um tema bastante mariano, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Papa e toda a Jornada Mundial da Juventude querem colocar exatamente na pessoa de Maria um belo exemplo a ser seguido. Uma mulher, uma jovem que oferece a sua liberdade, o seu corpo, a sua vida, as suas energias a serviço de Deus. Uma mulher que se realiza aí, uma jovem que se realiza aí. Uma jovem que também cheia de esperanças que o seu povo levava consigo de um Messias, esperanças de que Deus visitaria e libertaria
a sua gente, esperanças de que o Deus em quem a fé judaica se organizou e diante de quem colocou a sua vida e a sua história, de que esse Deus apareceria em algum momento para indicar o caminho. Maria é aquela, portanto, que está na longa tradição de fé e de esperança do seu povo e da sua gente. É aquela que espera em Deus. É aquela que não deixa de acreditar que o que Deus prometeu, Ele vai realizar. Por outro lado, é aquela também que oferece a sua liberdade. É aquela que oferece os seus dias, a sua disposição, para que Deus possa fazer também a partir dela que as suas promessas se realizem na história. Olhando, portanto, para Maria, os jovens do mundo inteiro vão poder sim aprender que oferecer a vida a Deus não significa mutilar a vida, não significa vender a vida e a liberdade a um outro, não significa deixar de ser humanos para ser algo que Deus quer de nós. Mas quando de fato os jovens se colocam diante deste belo ícone da nossa fé, que é Maria, a jovem mãe de Jesus, eles vão aprender também, como nós todos aprendemos com Maria, que a vida verdadeira e autêntica só se pode construir quando se confronta a nossa vida e a nossa liberdade com a vontade de Deus. E queremos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Faça-se em nós, faça-se em mim a vossa palavra, a vossa vontade. Esta palavra que ecoa dos lábios de Maria é de fato uma palavra norteadora. A vida humana encontra sentido, beleza, grandeza quando se põe com liberdade e criatividade diante de Deus que nos chama. Aqui estamos diante de um elemento importante. E para além disto, para além de uma perspectiva, digamos assim, espiritual e religiosa, nós também precisamos olhar nossa juventude como aquela que de fato é capaz hoje de pensar e de decidir sobre o futuro do nosso planeta. Estamos diante, certamente, de crises graves e difíceis. Crises que podem colocar em xeque a vida e o futuro da humanidade. Precisamos de gente que pense não simplesmente com a mentalidade mesquinha, pequena, egoísta dos grandes ou daqueles que querem para si o planeta todo e do seu jeito, mas precisamos de gente que pense com a cabeça de irmãos. Gente que pense exatamente como Deus quer o mundo. Gente que pense como uma família grande, que é chamada a conviver na paz, na concórdia, na colaboração, na solidariedade. Gente que queira de fato vencer o esquema da competição e da rivalidade e queira entrar no ritmo da cooperação e da solidariedade. Gente capaz de construir a paz. E nós estamos diante de uma juventude sedenta de paz. Se por um lado vemos muitos jovens, e isso é triste, é dramático, envolvidos em situações que lhes roubam a vida, a dignidade, a sanidade, o futuro, nós também temos diante de nós muitos jovens que querem sim um Brasil e um planeta diferentes, onde as relações se construam sim na amizade, no diálogo, na abertura, onde a paz se instale como dom e como construção. Dom e construção. Um dom que Deus tem e quer dar, e uma construção que depende de nós, aqueles que acreditamos e esperamos em Deus, naquele que é o príncipe da paz, como nos lembra o profeta Isaías, por ocasião do Natal de cada ano. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a se unir
a todos os jovens que estão lá no Panamá, as intenções do Papa Francisco para a juventude e com a juventude, a fim de que esse encontro possa de fato levar os nossos jovens a um dinamismo sempre novo e criativo, que os ajude ali na sua base, das cidades e dos países de onde eles vêm, que eles possam ser ali, no meio de outros jovens, no meio de uma cultura bastante estragada já por outros hábitos e costumes e desvalores, que esses jovens possam ser ali uma semente bonita, uma semente que, como o coração de Maria, uma semente que possa desabrochar na direção do diferente e do novo que Deus quer para todos. Que a Jornada Mundial da Juventude seja um momento oportuno em que os nossos jovens olhem para Deus, olhem para Jesus, olhem para Maria e aprendam que é possível um mundo novo e diferente. E se nós queremos que esse mundo seja novo e diferente, precisamos construí-lo não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Por isso a fé nos põe diante de um horizonte novo que Deus é capaz de construir, não no nosso lugar, mas conosco. O mundo novo que esperamos será uma construção onde nós e Deus nos empenharemos nesta novidade que certamente trará para o mundo, também para os jovens, aquilo que Deus quer para todos, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para as atividades da nossa igreja. Se você pode estar nelas, que bom. Se você não pode estar, reze para que, de fato, possamos realizá-las com graça, a fim de que toquem o coração das pessoas. Estamos em tempo de pós-sínodo de juventude, tempo também da Jornada Mundial da Juventude, que termina neste domingo lá no Panamá. É tempo então de nos preocupar com a juventude. Certamente essa será uma grande exigência do sínodo e da jornada. A nossa, capacidade de estar perto, de estar próximos, de escutar, de ir junto, de discernir com os jovens o que devemos fazer com eles e por eles e pelos outros jovens que não estão conosco. Portanto, nesse tempo presente e futuro da igreja, o nosso olhar vai precisar se voltar com muita atenção e solicitude sobre a juventude. Por isso aqui, na nossa Diocese de Divinópolis, estamos avançando numa iniciativa inédita. Já de longa data se realizam aqui os cursílios de cristandade para homens, mulheres, adultos, jovens. Mas agora queremos nos dedicar a um público bem específico. Nesses 2 próximos finais de semana, vamos realizar o Cursílio Jovem Universitário. E aí queremos reunir jovens, rapazes e moças, em 2 momentos, o primeiro cursílio para as meninas, depois o segundo cursílio para os meninos. Queremos nos reunir com eles para ajudá-los a pensar a fé, para ajudá-los a manter acesa e firme a fé, sobretudo nesse momento em que podem entrar num universo bastante fascinante e bonito da academia,
do confronto e do aprendizado com saberes novos, aqueles que escolheram como seu caminho profissional. Por isso queremos ajudar esses jovens a dialogarem com esses saberes que vão se agregando às suas vidas. Queremos que esses 2 cursilhos jovens universitários sejam um momento importante, onde seremos também capazes de ouvir as demandas, as necessidades, as perguntas que esses jovens trazem no coração, depois já de um momento inicial de mergulho nos novos saberes, e o que isso pode de alguma maneira também agredir, afrontar, criticar a fé que eles já levam consigo, já que muitos deles vêm de famílias marcadamente cristãs, católicas, e é importante então que nós avancemos nisso. Quero que você reze então por esses 2 cursilhos que vão acontecer aqui entre nós e que eles possam gerar frutos de conversão e de perseverança na fé para esses jovens universitários. Uma igreja em caminho.